Abram vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Irei, se Deus assim me permitir, estar vivo e com saúde, fazer exposição do versículo 1 ao versículo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno, excelso e majestoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradeço, te louvo, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus bendito, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, que eu tenha, Deus, uma compreensão correta da tua santa palavra, que eu venha também, Deus, fazer exposição da mesma com fidelidade. Abra, Deus, cada mente que aqui está, para que possam entender a tua palavra, e assim, Deus, crescermos juntos na graça e no conhecimento. Deus eterno, enche-me com o teu poder, que eu pregue, Deus, a tua palavra com intrepidez, e que não se intimide nem hoje, nem nunca, como não tenho, Deus, me intimidado com a oposição, ou seja, com aqueles que são contrários, que são inimigos do Senhor, inimigos da cruz de Cristo, e assim tem se oposto, Deus, mesmo que camufladamente, ao teu santo evangelho. Deus bendito, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreve aos Romanos, e como os irmãos acompanharam a leitura, hoje irei iniciar a exposição do capítulo 7. O capítulo 7, que Paulo escreve aos Romanos, principalmente seus 3 primeiros versículos,
eles são autoexplicativos. Uma coisa que se tornou comum hoje, e que podem ter certeza que o diabo, ou Satanás, ele está aplaudindo e dizendo: grandes servos meus. São muitos pastores, pregadores, que têm ensinado, irmãos, um ensinamento completamente contrário na igreja, e aonde tem oportunidade acerca do casamento. Casamento hoje, não digo nem para as pessoas que não são crentes, mas para as pessoas que são crentes, para muitas delas, é como seja uma coisa banal. Vou explicar essa palavra: sem valor. Quando está namorando, meu anjo caiu do céu. Primeiro que quem caiu do céu, o anjo que caiu do céu, caiu e nunca mais voltou, foi Satanás. Ele não caiu, ele foi expulso. E Miguel nem tocou naquele ceboço. É Deus, quem pegou foi Miguel. Miguel, que é o comandante do exército, é um querubim, é um arcanjo na verdade, pegou ele juntamente com a sua corda e expulsou-los. Irmãos, e quando essas pessoas casam-se, com pouco tempo, a gente vê pessoas que são crentes, elas se separando, e pelo incrível que pareça, com o apoio de pastores. Eu já escutei de uma pessoa, e pessoa crente, e acredito que uma pessoa sincera, ela dizer para mim que pensava que casamento é o seguinte: exemplo, não deu certo, se separou legalmente, foi lá no fórum do Ingá, pediu divórcio, separou-se, pode casar. Não, as escrituras dizem que não. Irmãos, uma vez casado, crente, só quem pode quebrar essa aliança é o adultério. E mesmo assim, o adultério, isso eu desafio pastores, pregadores, quem for, para me mostrar que com o adultério, agora nas escrituras, pode se casar novamente. Não pode. Esse texto aqui, ele vai apenas nos dar uma luz, e bem clara, para o que toda a escritura nos ensina. E para vocês terem uma ideia, por conta desses falsos ensinamentos, sabe o que é que tem acontecido? Segundo o pastor Paulo Júnior, em uma pregação, ele disse que a quantidade de divorciados, a quantidade de crentes divorciados na igreja, é a mesma quantidade quase das pessoas que são do mundo. E Jesus nunca ensinou isso. Deus, pelo contrário, ensinou que o casamento é único. O que pode dar, o que autoriza, se assim a pessoa quiser, a pessoa casar-se novamente, é a morte de um dos cônjuges, a morte de um dos maridos. A não ser, irmãos, o adultério, Deus, Ele não autoriza a pessoa a se separar, não. Ele permite, porque não é um mandamento. Adulterou contra um dos cônjuges, se separa, não. Não é um mandamento, não. A pessoa tem a opção de perdoar ou então separar-se. Portanto, é bom nós termos cuidado, sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer que os adúlteros, ou Deus vai deixar claro que os adúlteros,
seja homem ou mulher, eles não entrarão no reino dos céus. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que eles não entrarão. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai dizer: portanto, vamos ter cuidado. Tem tantas pessoas que estão completamente enganadas, com segundos casamentos dentro da igreja, e pensando que vão para o céu. Irmãos, se forem, então Deus, Ele mentiu. A gente vai ver aqui, o bom que a pregação aqui é expositiva, expõe o versículo por versículo, procuro ter bastante calma, para que todos tenham uma compreensão, e ainda abre espaço, num momento como esse, para alguém perguntar: mas se tal caso, pode perguntar, sim. Exemplo, Gilberto. Muita gente pensa que Gilberto não casou novo porque Gilberto desistiu de casamento ou não quer mais. Não, Gilberto não casou novo porque Gilberto não pode casar mais. Gilberto era crente quando aconteceu o ato, e ele não pode. Ele só pode casar novamente se porventura a mulher que viveu com ele, que pediu o divórcio, ela que tomou a atitude, ela falecer. Aí ele está apto, se assim ele quiser, ele procurar uma pessoa que se enquadre naquilo que ele conhece nas Escrituras como esposa, e assim conversar até chegarem a um ponto de se casarem. Versículo 1 do capítulo 7 da epístola que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, aos Romanos, diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Aí Paulo começa a dizer: acaso vocês não sabem que a lei, ela tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Versículo 2: por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Irmãos, os homens não se animem não, viu? Porque está falando aqui mulher, mas aqui Paulo está se referindo com certeza aos dois. Os homens não se animem não para pensar assim: então só a mulher que está ligada. A gente está livre para fazer igual aquele Henrique Cristo. Henrique Cristo é um bocado de apóstola. Não, o homem e a mulher estão ligadas, ou ligados um ao outro, enquanto ele estiver vivo. Pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Olha só, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Ou seja, ela estará apta, ela ou ele, a se casar novamente. Ela estará apta, ela ou ele, a se casar novamente. Vocês entenderam isso? Ficou bem claro? Ficou bem claro? Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar depois em sua casa, para nós conversarmos acerca disso. Tem muita gente, irmãos, equivocada, ou seja, errado. Casando, não deu certo, procura teu rumo que eu procuro o meu. Isso não existe. Se não quer viver com mulher, aqui também não aconselho a viver com homem não, porque com homem é mais pecado, com homem é pecado. Se não quer viver com mulher, ou não quer viver com homem, não quer se submeter, fique solteira, fique solteiro e pronto. Eu tenho uma tia, por parte de pai, que ela não quis casar.
Ela ficou noiva e ela disse que não queria se submeter a homem, não quis casar, pronto, ficou solteira. E ela até hoje diz que não se arrepende. Está entendendo? Pronto, então os crentes têm que tomar essa atitude, porque é o seguinte, exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não vou citar ninguém aqui, nem eu e Sara. Vamos supor que a gente não dê certo, nosso casamento não dê certo, que Deus tenha misericórdia de nós dois. Aí Sara procura o rumo dela, eu procuro o meu. Irmãos, estamos em pecado. Estamos em pecado. Mesmo que nós não venhamos nos casar, mas aquele que tomou a atitude de repudiar ou de deixar, essa pessoa está em adultério. E nenhum dos dois pode se casar, mas aquela pessoa que tomou a atitude, ela pode fazer o que for, que ela não tem mais salvação, até, exceto, que ela venha se arrepender dos pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que ela nos ensina. E o que tem de pessoas hoje com 2, mas 2 é pouco, com 3, com 4, com 5, deixa eu dizer bem baixinho o que isso é prostituição. Isto é prostituição. Eu queria que essa pessoa que eu estou me referindo agora assistisse esse vídeo, mas parece que o bicho que não é preto e que nem tem rabo nem chifre faz com que essa pessoa não assista não. Eu conheço um casal que jovens, o cara dizia que era fogo, que era do fogo, que era isso, que era aquilo outro, e que via anjo, que chegava na igreja, só a gente orando, era petrando no monte. Não, a gente está orando aqui, mas esses bancos estão cheios de anjo, e porque não sei o que, e porque isso e aquilo, e porque isso e aquilo outro, mas não podia ver uma mulher. Eu achava estranho, porque eu já tinha vindo do mundo, e quando eu vim do mundo, eu não vim com 5 anos não, eu vim com 26 anos, eu já era uma pessoa experiente. Oxê, mesmo novo convertido, que negócio que não pode ver uma mulher? Isso é no mínimo, com todo o respeito a vocês, um papel ou uma atitude de psicopata. Um homem desse, uma mulher tem que passar por longe dele. Essa pessoa com 19 anos arrumou uma namorada, e com poucos dias tiveram relação sexual, erraram e casaram prematuramente. No começo, 2 pregadores, 2 pessoas de Deus, daqui a pouco começou com todo respeito a vocês, os arranca-rabos se separaram. Os 2 foram para o mundo. Aí o homem que dizia a mim: Romualdo, eu tenho que me casar porque eu não me sustento. Se eu tivesse a idade que você tem, 26 anos, na época eu tinha 27 já, e eu tivesse solteiro, meu amigo, eu arrancava meus cabelos. Eu digo: oxente, e cadê aquele fogo que você tem quando está pregando? Cadê aquele fogo de acabar o mundo? Irmãos, o cara que não se sustentar, o homem ou a mulher, que fique bem claro, o homem ou a mulher que não se controlar sendo crente, solteiro, que não se controlar, podem ter certeza que tem problema sexual, que não vai se controlar também no casamento. Ele pode ter 1000 mulheres, igual Salomão, ela pode ter o que for, que também não se controla, porque é um problema que tem que ser tratado. Se não for tratado, esse problema pode ter: estou com essa aqui, mas no dia que eu enjoar, eu procuro outra. E esse cara me dizia, se casaram, de repente ele foi para o mundo, se separaram, cada um foi para o mundo, cada um para um canto. Aí o que é que acontece? Esse rapaz foi e casou-se na igreja católica, e era do fogo, com uma pessoa que era católica. Voltou para uma igreja, até aqui de Riachão, era aqui de Riachão, ele morava noutra cidade, mas a igreja era aqui de Riachão. Saiu desse ministério e voltou para a igreja que ele servia antes. A ex-esposa dele
voltou, saiu do mundo, não sei se casado ou não, sei que voltou para a igreja, casou-se também. Aí está os dois dentro da igreja, pregadores na mesma igreja. E aí? Os dois são pregadores e os dois estão congregando na mesma igreja. E já foram marido e mulher, mas cada um tem agora seu respectivo cônjuge. E aí? Irmãos, isso é extremamente errado e extremamente também, é vergonhoso para os dois, porque o que é que um dos cônjuges que estão ali vão dizer, ó, o meu esposo, ele já foi marido da pregadora, ou o esposo da pregadora pode falar, a minha esposa já foi marido daquele, já foi esposa daquele pregador. Isso não existe. Deus nunca, em local nenhum das escrituras, nos ensinou isso. Casamento é único, ele é monogâmico, ou seja, único, ele é indissolúvel, ele não pode se dissolver, e ele é heterossexual. Ainda bem que não tem ninguém aqui que goste de pessoas do mesmo sexo, porque se tivesse, mas pelo menos no YouTube, se tiver, alguém vai ver. Também não pode se casar homem com mulher não, viu? Isso é no máximo uma dupla. Não pode se casar homem com mulher não, porque hoje também virou moda. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou dar continuidade desde o versículo 2. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Mesma coisa o homem. Paulo aqui escreveu se referindo à mulher, mas isso abrange homem e mulher. Versículo 3: por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Irmãos, isso aqui não é Romualdo que está criando, não. Isso aqui não é eu que inventei, não. Isso aqui é o texto bíblico. Se a pessoa não quiser se submeter ao que as escrituras diz, quer um conselho básico, simples e profundo, vá para o mundo. Vá para o mundo e aproveite enquanto estiver vivo para pecar e fazer aquilo que você gosta, porque não adianta. O Espírito Santo, irmãos, aqui foi bem categórico, foi bem claro em dizer: por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Vamos dar uma voltinha aqui, bora, nas escrituras. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ver. Capítulo 6, a partir do versículo 9, da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Foi eu que inventei isso. Nem os adúlteros. Lá em Apocalipse, João fala da mesma forma. Lá no Antigo Testamento, Deus diz
que não deve adulterar, porque adultério é pecado. E quem cometer adultério, essa pessoa, se permanecer no adultério, ela vai ser condenada. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, que se a pessoa casar com o marido ou a esposa ainda vivo, será considerada adúltero ou adúltera. É o que as Escrituras nos ensinam. Por isso, versículo 3, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Ou seja, de que lei? Da lei do casamento, da aliança que ela fez com Deus e com o seu marido no casamento. Mas se o marido morrer, ela estará livre ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Olha só, se o marido morrer, ela ou ele, se o homem morrer, se um dos cônjuges morrer, o cônjuge que ficou vivo, seja homem ou seja mulher, estarão livres da lei, da aliança que tinham feito com Deus e com seu cônjuge. E mesmo que venha se casar, porque será também uma opção. Exemplo, a minha mãe, quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Minha mãe era jovem ainda. Minha mãe, ela corria com um cipó naquela rua da Tapa ali atrás de mim e conseguia me pegar. Aí eu fui aprendendo que menino não é flor que se cheire. Eu fui aprendendo que dando pitu nela assim, ó, ela não me pegava não. Aí era um jeito de eu correr assim, ó, dando pitu, mas ela de vez em quando jogava uma pedra, o chinelo. E minha mãe decidiu não querer casar, e eu conheço outras pessoas que não quiseram, mas podem, se quiserem casar, podem, com a morte de um dos cônjuges. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Irmãos, eu fico impressionado, como é que muitas pessoas, tendo acesso à Bíblia, tendo acesso ao que as Escrituras nos ensinam, elas ainda, não vou dizer que elas se deixam ser levadas, elas querem na verdade fazer algo de errado. E quando alguém diz, não é bem dessa forma que alguém falou para você, que Romualdo falou, que o pastor falou, elas não vão verificar se realmente é ou não é. Porque, irmãos, é porque aqui na verdade eu estou fazendo uma breve alusão, ou seja, mencionando ou expondo apenas os versículos que está falando sobre casamento. Mas se eu viesse fazer aqui com os irmãos, como eu já fiz noutra oportunidade, um estudo que trata minuciosamente deste assunto, irmãos, toda a Escritura vai dizer isso. Toda a Escritura. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, desta feita, versículo 39 diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor, ou seja, que seja crente. Não pode também casar com qualquer um, não.
tem que ser crente. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso também que não tenho. E penso também. Oi? Oi? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso também que tem o Espírito de Deus. Vamos para o Sermão do Monte. Vamos escutar agora. Escutamos o Espírito Santo falando. Vamos escutar agora Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 31 diz: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Está vendo? A única coisa que pode dar permissão para a pessoa se separar e não casar mais é o adultério. É o adultério. Irmãos, que nós venhamos lermos as Escrituras, entendermos o que a palavra de Deus ela tem a nos ensinar, para que nós não sejamos, irmãos, enganados. Eu conheço pessoas que, quando eram solteiros, ou então quando estavam casados, eles diziam, não, eu perguntava, o que é que você me diz em relação ao casamento? Aí a pessoa aí dizia, não, o casamento é único. O casamento é único. Mas foi só não dar certo o seu casamento e a pessoa casar novamente. Aí alguém pode dizer, Romo, deixa Deus julgar. E o complicado é isso. Deixa Deus julgar? Deus, ele já julgou. Exemplo. Isso vocês vão entender mais fácil. Se a Bíblia diz que é proibido roubar, roubar é pecado, vocês concordam? Aí vamos supor que eu seja um cara que roube, que seja ladrão nas escondidas. Aí vocês vão dizer, rapaz, é o seguinte, Romo rouba, mas deixa que Deus vai julgar. Quem somos nós para dizer que Romo está condenado porque Romo está roubando? Isso é correto? Não. Eu estou roubando. Eu estou permanecendo no pecado do roubo. Então a única maneira de eu receber o perdão de Deus e me reconciliar com Ele novamente é se eu me arrepender dos roubos que eu já fiz e deixar a prática. Aí sim eu vou ter o perdão de Deus e morrendo, perseverando nesse perdão que Deus me deu, aí sim eu serei salvo. Mas se eu permaneço no pecado, aí como é que alguém pode dizer, não, mas fulano casou a segunda vez, tal, deixa Deus julgar? Deus já disse que é pecado, e a pessoa está permanecendo no pecado, ela está sendo condenada, ela não necessita ela falecer, só basta ela permanecer nisto, e quando ela falecer, vai simplesmente consumar aquilo que ela mesma quis para ela, que foi quebrar o mandamento de Deus, o não adulterarás. Irmãos,
Tem uma igreja aqui em Riachão. Tem uma igreja aqui em Riachão que tem 3 casais. 3 casais. Esses 3 casais somam 9 casamentos. 9, Luciano. E tem um desses tais aí, os 3 são fogo puro. E tem um dos tais que dirige congregação. Isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. É condenável. Teve um que disse a Josimar, e eu lembrei, eu estava presente, que a pessoa pode casar 150 vezes, o importante é ser feliz. Oi? É uns pestes, rapaz. É uns pestes. Eu só digo uma coisa: enquanto estiverem com vida, eles têm a chance de se arrepender. E como é que faz, Romualdo? É muito simples. É o que aconteceu lá em Neemias. Os judeus, quando voltaram do cativeiro babilônico, em 500, a primeira leva que veio em 538 a.C., lá muitos judeus se casaram, saíram casando com quem encontrasse pela frente. Quando Neemias viu aquilo ali, ele fez: calma aí, isso aqui está errado. E o que a gente deve fazer, Neemias? Se separar. Oxê, se separar. Deus disse que não pode isso aqui, se separar. Deus que disse que tem que se separar e pronto. Irmãos, o que não pode se separar, o povo estão separando, que é o casamento é santo. Irmãos, lembram, eu já falei isso aqui uma vez, mas é tão lindo e não custa nada explicar novamente. Lembram que Deus criou só Adão? Deus, ele criou só Adão. E da costela de Adão, ele formou Eva. Ou seja, de um, Deus ele fez 2. Aí no casamento, Deus dos 2, ele fez um novamente. Por quê? Porque Deus disse a Adão e Eva: olha, vocês agora são uma só carne. Da mesma forma como todo casal é uma só carne. De 2, são apenas um. Aí agora eu lembrei dessa pessoa que eu citei aqui no início, que falou: Romualdo, o ruim é quando essa costelinha que a gente arruma, essa Eva que a gente arrumou, ela não encaixa bem não. O ruim é esse, que eu fico afogado, eu fico apertado. Aí Petrônio falou assim uma vez para essa pessoa: o pior é quando o cara arruma uma gaia de espinho. Aí no lugar da costelinha a pessoa encosta, toda hora está furando. Mas quem escolheu? Foi a pessoa. Na hora lá do namoro, da paquera, era meu amor, era isso, era bem, era anjo. Não, porque parece que no namoro, o homem, ele perdeu o seu nome de registro. Perdeu, é amor, é bem, é docinho, é bebê, é neném. Aí quando casa, oi filho de porta, tu é moco, é? Tu tá em moco, é? Tu não escuta mais não, é? Irmãos, mas tem que aguentar, irmãos. Tem que aguentar. O segredo é orar e pedir misericórdia a Deus e levar até o fim. E levar, até Maria está rindo, né? E levar até o fim. Porque não tem isso não. Com Deus não tem não. Aqui no Brasil é o seguinte: o cara tem um jeitinho para tudo. Está vendo aquela enchente no Rio Grande do Sul? Escutem o que eu estou dizendo aqui agora e escrevam. As verbas que vão mandar para lá vão roubar uma parte delas. As verbas, escutem, vão desviar. Desviar aqui esse desgoverno estadual, João Azevedo. Ele desviou verba do Covid-19, que dava para comprar inúmeros ventiladores, ou seja, UTIs.
Ele desviou, e nada de investigar. Aqui é Brasil, aqui pode tudo. Agora com Deus não, viu? Com Deus, ou a pessoa se enquadra, ou Ele nos condena. Deixa eu olhar o relógio aqui. Irmãos, se unam em oração comigo quando eu estiver pregando, para esse relógio parar. Para o relógio parar, o tempo não correr tanto. Josué não orou e o sol parou, e o sol parou não, e o tempo parou. A ideia ali de que o sol parou, é na verdade que o tempo parou. O tempo parou ali. Vocês entenderam? Ficou bem claro? Tem alguma dúvida? Vocês acham que o exemplo, o casamento não deu certo, agora eu vou me separar e vou casar novamente, vocês acham que pode? Pode não. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar nas suas casas. Quem fez não dá certo, muito bem, Pedro. Se não deu certo, quem foi que fez não dá certo? Os dois, porque houve uma escolha dos dois, os dois escolheram. E realmente fala igual Paulo Júnior. Tem casamento, Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior falou que é pastor já faz tempo. Ele disse que tem casal que ele aconselha há 25 anos. E ele disse que há 25 anos tem problema. E ele disse, e sabe a conclusão que eu cheguei? Que o negócio não vai melhorar não. Sabe por quê? Porque os dois são problemáticos. Eles erraram na hora de escolher. O que eu posso fazer é continuar aconselhando e orando por eles. Agora, eles têm que se suportar uns aos outros. O que não pode acontecer é eles ficarem, eu vou me separar. Não, isso aí não. Isso aí não pode se separar de forma, não, joga, deixa ela. Fica lá, Maria. Versículo 4. Isso é a unção. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Irmãos, o que Paulo ele quis dizer quando ele escreve e diz que nós morremos para a lei? Será que Paulo ele está aqui tirando a nossa responsabilidade de cumprirmos ou de praticarmos os mandamentos de Deus? Não. A ideia é o seguinte: a gente vai ver isso com mais detalhes no próximo domingo, se Deus assim permitir, quando fazer a exposição da outra perícope. Irmãos, a lei, ela foi dada exatamente com um propósito. E o propósito foi mostrar o caráter de Deus e a pecaminosidade humana. O que é a lei? A lei de Deus é simplesmente o caráter dele. E a lei, ela tem o propósito de mostrar a nossa pecaminosidade. Exemplo: se não tivesse escrito, se Deus não tivesse colocado em nossas mentes que era pecado enganar, ou roubar, ou adulterar, porque antes mesmo de a lei ser escrita, Deus já tinha se revelado ao homem oralmente, e também tinha impregnado isto na mente do homem. Aí depois Deus veio com a lei escrita. Mas se Deus não tivesse feito isso, como é que saberíamos que pecar, que adulterar, que roubar, que enganar, que mentir, que subornar é errado? Não sabíamos. Portanto, irmãos, como o próprio Paulo escreveu aqui, nesse capítulo 7, a lei que foi dada
com um bom propósito de Deus, ela nos matou. Por quê? Porque ela mostrou o pecado que nós temos. Ela demonstrou o quanto nós somos pecadores. E quando Paulo diz que, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Irmãos, a lei, ela nunca foi dada com o intuito de salvar ninguém. Até porque quando Deus ele deu a lei, Deus sabia que nenhum ser humano aqui na terra tinha a mínima possibilidade de cumprir. Mas o propósito da lei era mostrar o pecado da humanidade. E o fim da lei quem era? Paulo falou aos Romanos, é Cristo. Portanto, se porventura, um exemplo, alguém ele conseguisse obedecer a lei como realmente ela era, na sua totalidade, essa pessoa era salva. Mas Deus ele sabia que as pessoas não poderiam obedecer a lei como era. A lei foi dada com o propósito exatamente de mostrar à humanidade o pecado. Agora Cristo, como homem perfeito, Cristo ele cumpriu a lei. É por isso que Paulo diz aqui, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo ele morreu, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, de todos e cada um dos homens. Agora, essa justiça de Cristo, mesmo ele morrendo por todos, ela só é aplicada naqueles que decidem seguir a Jesus. Aqueles que decidem andar ou arrependerem de seus pecados e viverem de acordo com o que a Bíblia nos ensina. É por isso que ele diz: meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Irmãos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Todos quantos arrependeram-se de seus pecados e decidiram serem servos de Cristo, eles morreram para a lei, para pertencerem àquele que ressuscitou dos mortos e dar fruto para Deus. Ou seja, viverem de acordo com a palavra de Deus, viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo e produzirem, irmãos, frutos de justiça, ou seja, obediência a Deus. Versículo 5: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Irmãos, vocês sabem o que Paulo quis dizer, pois quando éramos controlados pela carne. E Paulo diz, quando éramos. É até um ponto, esse início do versículo 5, é necessário vocês guardarem muito essa palavra ou essa frase que Paulo fala, quando éramos controlados pela carne. Porque no decurso da explicação do capítulo 7, principalmente nas próximas perícopes, vai ser necessário para entendermos
as próximas perícopes. A palavra carne aqui, ela é uma palavra figurada para a natureza pecaminosa. Quando Paulo ele diz assim, quando éramos controlados pela carne, o que Paulo quis nos dizer realmente é quando éramos controlados pela natureza pecaminosa. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Irmãos, por mais que algumas pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, elas não queiram aceitar isso, mas é uma realidade que as Escrituras nos ensinam, que as pessoas que não servem a Deus, elas são controladas pela natureza pecaminosa. No capítulo 6, Paulo ele vai dizer, ou ele vai chamar essas tais pessoas que não servem a Deus, de escravas do pecado. Paulo agora usa o termo controlados. Por quê? Porque Paulo sabe que essas pessoas, elas não têm a mínima capacidade de se autolibertar, de fazerem algo por si próprias, que venha agradar a Deus. Se elas fizerem algo para agradar a Deus, é porque Deus primeiramente foi até elas e concedeu força pelo seu Santo Espírito para que elas viessem fazer. Mas elas são completamente controladas pelo pecado. Não é à toa que quando estamos pregando a palavra de Deus, aquelas pessoas que não são crentes e não querem ser, elas rejeitam de uma forma extremamente violentas. Irmãos, elas rejeitam de uma forma que nós chegamos a pensar que elas têm raiva de nós, mas não é. Elas, na verdade, elas têm raiva do que nós estamos dizendo, do que nós estamos falando acerca da palavra de Deus. E a questão é exatamente porque elas são controladas pelo pecado. Elas não aceitam de forma alguma o que a Bíblia vai dizer, o que o Espírito Santo, o que Deus ele está dizendo, exatamente porque é o pecado que as controla, porque é o pecado que está em pleno vigor, está em plena execução nelas, faz com que elas pratiquem, amem e adorem tudo aquilo que desagrada a Deus. É por isso que elas são impossibilitadas de até mesmo entenderem o que a Bíblia Sagrada ensina. E Paulo diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, ou seja, a própria lei, irmãos, que é boa, que é santa, e que foi dada com propósito perfeito de Deus, ela despertava, como Paulo diz aqui, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Por quê? Exemplo, a Bíblia diz, não pode fazer isso, não pode fazer tal coisa, mas a nossa natureza gosta daquilo. A natureza do pecador, ela ama, na verdade a nossa natureza do pecador, ela ama, por mais que nós pecamos, mas nós não sentimos prazer mais no pecado como outrora, como no outro momento, mas a do pecador sente. E quando a natureza já gosta, e a lei diz que não pode fazer, aí, irmãos, é como Paulo diz aqui, pois quando éramos controlados pela carne, ou pela natureza pecaminosa, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo,
de forma que dávamos fruto para a morte, ou seja, de forma que praticávamos o pecado, cada vez mais estávamos afastados de Deus, nos afastando de Deus. E Paulo chama aqui de dar fruto para a morte. É isso o que acontecia conosco. Oi? Pense num fruto doloroso. E doloroso vai ser se a pessoa permanecer lá no lugar que Cristo chamou de lago de fogo. Portanto, aqueles que ainda não servem a Jesus, esta é a oportunidade de reconhecerem que são pecadores, se colocarem na posição que necessitam de um Salvador, e o Salvador é Cristo. Porque não permaneçam, porque lá no lago de fogo pode ter remorso, mas volta nunca mais tem. Para concluir o sermão, versículo 6 diz: mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Ou seja, morrendo para o pecado, mas morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Ou seja, a ideia aqui, irmãos, de sermos, esse livro de Romanos, irmãos, é extremamente teológico. Esse livro eu aconselho aqueles que ainda não têm tanta habilidade em pregar, não pregar nesses versículos aqui não, eles são muito teológicos. Há uma necessidade muito da pessoa estudar, após estudar a pessoa parar e começar a orar e a pensar em tudo aquilo que as escrituras falam daquele assunto, para interpretar correto. Porque imagina só a ideia de se libertar da lei, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Ou seja, lembram? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que é ser libertado da lei? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Lembram que eu disse aqui que a lei foi dada com o propósito de mostrar o nosso pecado, e também o propósito da lei, além de mostrar o nosso pecado, é que o fim dela era Cristo, e que só Cristo poderia cumpri-la na sua íntegra. Portanto, nenhum homem, seja ele quem for, ele teria e tem, ele tem, terá, teve, tem ou terá a mesma capacidade de cumprir a lei. Portanto, quando Paulo ele diz que fomos libertados da lei, Paulo quis dizer que nós não tínhamos a capacidade de cumpri-la, e por isso Cristo, como ele disse no começo aqui do versículo 4, que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, porque Cristo, ele cumpriu a lei por nós. Paulo, ele deixou bem claro que quando fomos libertados da lei, é porque não existe obrigação de nós cumprirmos ela na íntegra, porque assim nós não conseguimos. Quem conseguiria cumprir ou viver aqui na terra sem nunca ter pecado? Ninguém. Só Cristo fez isso. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Fomos libertados da lei, irmãos, para que sigamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Qual é esse novo modo do Espírito?
que nós devemos seguir é adorarmos a Deus em espírito e em verdade. É servirmos a Deus, não como os judeus serviram, de uma forma, ou de uma maneira que eles demonstravam para as pessoas ali que estavam aos seus arredores ali, que eram pessoas piedosas. Mas na verdade, irmãos, eles praticavam coisas que desagradavam a Deus. O novo modo do Espírito é após nós nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nos arrependemos, recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo atuando em nós, Ele concede-nos força, Ele concede-nos vigor, Ele concede-nos desejo para obedecermos a Deus. E mesmo quando pecarmos, quando desobedecermos, quando fizermos coisas que desagradamos a Deus, que isso acontece, que nós pecamos, nós erramos. A pessoa que vos fala, a pessoa que vos prega, como ou semelhantemente a todos quantos estão aqui, e também semelhantemente a todos quantos servem a Deus, somos pessoas falhas. Mas esse novo modo do Espírito, ele faz com que nós não venhamos mais nos contentarmos com o pecado. Ele faz com que nós não venhamos mais nos alegrarmos com aquilo que desagrada a Deus. Pelo contrário, nós agora sentimos prazer na lei do Senhor. E como disse o salmista, nesta lei nós meditamos dia e noite. E semelhante a árvores plantadas à beira de águas correntes, damos fruto dia e noite, seja em qual for a estação do ano. Este é o novo modo do Espírito, modo este que só consegue aqueles que arrependeram-se de seus pecados e entregaram-se verdadeiramente a Cristo, que não se contentam mais, irmãos, com o pecado, que não se contentam mais com as coisas que desagradam a Deus. Que Deus, irmãos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele venha nos conceder força, Ele venha nos conceder vigor, para que possamos realmente obedecermos a palavra de Deus, como ela assim, irmãos, está nos ensinando, e possamos darmos frutos para Deus. Que os irmãos fiquem de pé, para assim orarmos ao nosso Deus.